Que a paz do Senhor esteja no teu coração, amém? Tá frio lá na tua casa, não? Parece que deu uma melhoradinha, mas depois parece que esfriou um pouquinho, né? Que bom, né? Que bom. Mas que bom que você está aqui na casa do Pai, né? Juntos vamos agradecer, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos entregar a nossa vida e oferecer ao Senhor o nosso melhor, amém? Glória a Deus. Você tem um motivo para agradecer a Deus. Então, antes de nós orarmos, receba o Senhor nessa noite, aplaudindo, glorificando, batendo palma. Diga a Ele o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto o Senhor é grande. Aleluia! Graças a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te amamos, rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Glorificamos o teu nome, Senhor, entregamos a nossa vida diante do Senhor. Perdoa, Senhor, porque falhamos em todos os momentos, Senhor, em nossas fraquezas. Às vezes, Senhor Jesus, falamos aquilo que não devia ser falado. Às vezes, Senhor Jesus, muitas das vezes se envolvemos em assuntos familiares e acabamos, Senhor, maldizendo, falando em situações, ó Deus, no nosso trabalho. Que o Senhor, Deus, esteja visitando, ó Deus, o nosso coração, visitando, Deus, a nossa mente, purificando, transformando, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, não para sermos, Senhor Jesus, adorar, Deus, aquilo que fazemos, que realizamos, mas estamos aqui para bem dizer, agradecer ao Senhor e pedir para que o Senhor nos ajude, Deus, a cada dia melhorar, a cada dia, Senhor, crescer, aprender, Deus, aprender da Tua palavra, crescer, Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, limpar, Deus, o nosso coração das mágoas, situações, Senhor, que tudo caia por terra, Senhor, que nada venha prender, Deus, a nossa adoração nesta noite, que nada venha, Deus, segurar, Deus, o nosso louvor, o nosso cântico, Senhor, e usa, Senhor, através da palavra, para nos ensinar, para mostrar, Senhor Jesus, o que podemos, ó Deus, consertar na nossa vida, o que podemos levar para no interior da nossa casa, as palavras, ó Deus, que sairão daqui, Deus, que serão profetizados. Queremos tomar posse, Senhor, e declarar, Deus, que as bênçãos do Senhor, ela vai recair sobre cada um de nós, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. E se alguém entrou aqui abatido, se alguém chegou aqui cansado, se alguém entrou aqui sobrecarregado, se alguém entrou necessitado, Senhor, ou precisando, Deus, de alguém lá na sua casa, no meio da sua família, um amigo que precisa, Senhor, ser alcançado, ore por ele nesta noite, apresente esse culto diante do Senhor e diga: Senhor, toca no meu familiar, toca, Senhor, no meu amigo, toca, Senhor, no meu vizinho, toca lá no meu amigo de trabalho, aonde você enviar a tua oração, para quem você enviar, saiba que Deus estará recebendo, estará movimentando céus e terra, estará movimentando agora no mundo espiritual, repreendendo cada potestade maligna, repreendendo toda a palavra, repreendendo toda ação, Senhor, do inimigo, Senhor, fazendo com que o inimigo, Deus, ele saia em retirada, Senhor, porque há poder no nome de Jesus, há poder na oração, há poder, Senhor, naqueles que levantam, naqueles que dobram seus joelhos, há poder na palavra que sai da nossa boca. Nós te bendizemos, agradecemos e entregamos esse culto, entregamos a nossa vida na tua presença, no nome bendito de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois seu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas e glorifica, glorifica, diga aleluia, diga glória, diga louvado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Pense em uma palavra de bênção, pense aí, uma bênção que você busca para você. Pense aí, pensou uma bênção que você precisa? Então libere para quem está do seu lado. Fala aí sim: olha, eu desejo isso na tua vida, eu profetizo isso na tua vida. Não deixa ninguém sem uma palavra de vitória e de bênção no nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, igreja.
paz seja convosco, amém? E eu estou aqui em nome de Jesus. Que vocês sejam muito abençoados, amém? Eu não sei o que você veio buscar hoje, o que os irmãos vieram buscar hoje. Mas creia que vocês não vão sair daqui do mesmo jeito que chegaram, amém? É só crer. Porque Deus é perfeito e Ele faz tudo perfeito, amém? Glória a Deus. Vamos louvar. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Glória a Deus. Deus é tremendo, né? Glória a Deus. Esse é um louvor que fala muito ao meu coração. É um louvor que ele acalenta a gente, ele limpa a gente. Ele traz a presença de Deus na nossa vida, né? Então é um louvor que eu amo muito. E a unção de Deus, creia, está nesse lugar, amém? Glória a Deus.
O poder do Espírito está aqui. A unção de Deus neste lugar. O poder do Espírito está aqui. Para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus está aqui. Para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus neste lugar. O poder do Espírito está aqui. A unção de Deus neste lugar. O poder do Espírito está aqui. Para quebrar as maldições, para nos abençoar, para nos garantir vitória. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E vamos nos render a Ti, amém. E vamos clamar a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, igreja? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Ô, glória! Maravilha, não? Que bênção! Você está sentindo a presença do Senhor aí no teu coração? Então você pode se assentar, meu querido, no nome de Jesus. Pois a pastora Rosana vai orar por nós, vai abençoar. Abra a tua Bíblia num texto bem conhecido. Opa. Marcos capítulo 5. Estava aí já no jeito, pastor? Estava no 8. Essa passagem é uma passagem que eu amo pregar, né? Mas hoje o Senhor me levou a entender um outro lado, o lado espiritual que estava acontecendo nesse lugar aqui. Porque tem coisas que o Senhor já tratou aqui sobre salvação, o Senhor já tratou com a gente aqui sobre essa terra, a terra dos gadarenos, mas o Senhor hoje quer falar sobre uma parte espiritual que muitas das vezes a igreja tem deixado de lado. Não acreditamos mais, porque antigamente era mais fácil, né? A gente, se falasse que tinha uma loira no banheiro, a gente acreditava, né? Mula sem cabeça, a gente acreditava. Hoje a gente está muito descrente das coisas, porque hoje tem informação na palma da mão, a gente sabe de tudo, ninguém mais, né? Todas as informações são muito rápidas, né? Então a gente consegue aprender rapidamente as coisas e a gente acaba não valorizando mais. A gente não tem mais limite. O homem não tem mais limite, né? Hoje eu vi um vídeo que o rapaz chega para matar o outro e ele não respeita que ele estava com 2 filhas, né? Uma do tamanho da Alice.
E aí estava bem do ladinho, a menina, o tamanho da Alice, ele chega assim com a arma, dá um tiro, daí ele cai no chão, ele fica atirando, e a menina ali não sabe se acude o pai ou se sai correndo. Já imaginou o trauma dessa criança quando ela crescer? E aí eu cheguei à conclusão, falei, o ser humano está na época de Noé mesmo, né? Casavam, davam em casamento, se reuniam, faziam festas, zombavam, tiravam sarro de Noé, porque Noé estava fazendo aquele barco, até que veio o dilúvio. Então precisamos estar entendendo que tudo que está acontecendo à nossa volta é a preparação. Ontem, não sei se você ouviu ou assistiu no jornal, já estão se falando de uma nota única. Você já ouviu isso daí? Já estão falando, agitando. Vamos fazer um dinheiro único. Vamos fazer aí alguma coisa que já seja... Eu falei, nossa, aí a Márcia ouviu. Ela falou, meu Deus, é agora. Agora já... É? Nem que eu morra de fome. Eu falei, não vai ter jeito, a gente tem que... Vai lá ó, logo na primeira leva, né? Fica aí já querendo ficar, né? Querendo ficar, tá vendo? Eu já vou primeiro, né? Vou preparar o lugar e volto buscar você, Márcia, quando tudo estiver preparado. Né? Brincadeira, né? Mas a gente tem que estar preparado para todas as coisas. Então vamos ler essa passagem aqui. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Quando fala de espírito imundo, não é porque ele era sujo, porque ele está falando de demônio, né? E o demônio, ele trabalha na vida do homem, fazendo com que o homem se torne imundo, porque o demônio faz aquilo que ele quer, tá? Ele não ama o homem, ele quer destruir a imagem e semelhança do homem, que é quando ele olha para mim, para você, ele vê Deus. Então ele quer, de todas as maneiras, destruir a imagem de Deus. Versículo 3. O qual tinha sua morada, na onde que ele morava? Nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, olha, as pessoas amarravam ele com correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar esse homem. Ele andava sempre de dia, de noite, não tinha horário, clamando pelos montes, pelo sepulcro, ferindo-se com pedras. E quando Jesus, ao longe, ele viu que Jesus estava chegando, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse, o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Né? E isso não era o menino, não era o homem que estava falando, mas sim os demônios. Porque ele dizia, Jesus já estava dizendo, sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo, somos uma legião. E o meu nome, porque somos uma legião, porque o meu nome somos muito. E rogaram-lhe que muito que não os enviasse para fora daquela província. Olha só, eles amavam aquele lugar, aquele território. E andava ali pastando uma manada, né, no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda nós para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos que estavam dentro do homem, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos que foram, né, que se foram e se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e por isso saíram muitos da cidade a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram aquele endemoniado que era a atração da cidade, que estivera com uma legião, assentado, bem vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe os que aconteceram ao endemoniado, a maneira como os espíritos saíram daquele endemoniado e entraram nos porcos. Então as pessoas da cidade começaram a rogar que Jesus saísse da terra deles. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos na campanha da unção. Que o Senhor, mais uma vez, coloque uma unção na nossa mão, na nossa mente, na nossa cabeça, e que possamos, Senhor, entender
como o Senhor Jesus, como o lado espiritual age, e que possamos valorizar esse lado, tanto o lado do Senhor, como os anjos de guerra, como o Espírito Santo, como também valorizar potestades malignas, demônios, situações, porque estamos vivendo uma guerra espiritual no nome de Jesus. Amém e amém. Os demônios já sabem, eles conhecem, eles sabem como que está sendo o eixo, como está se formando, como está sendo preparado, porque os demônios, eles ouvem, eles escutam e eles manipulam o coração do homem. Endurecem, paralisa, faz com que o homem mate o outro, faz com que o homem cada vez mais se distancie do Senhor. A ideia principal desde o início e o princípio de todas as coisas é distanciar o homem de Deus. Já começou lá no Jardim do Éden, distanciando o homem de Deus, tirando o homem da presença do Senhor. E aqui a gente se depara com um menino, com um jovem, com um moço, tá? A Bíblia fala que ele vivia no cemitério. O cemitério não é um lugar legal de viver. Outra coisa, que ele se cortava, que ele se machucava, que ele ficava sempre ali naquele local. Ele era preso por correntes porque ninguém já aguentava mais aquele menino. As pessoas amarravam, mas ele era tão forte que ele quebrava aquelas correntes. Então, queridos, não é que ele tinha uma força igual de Sansão, que Deus havia dado um dom espiritual para Sansão através do Espírito Santo, que ele tinha força. Não, esse homem possuía demônios que fazia ele agir daquela maneira. Eu não sei como que isso funciona no organismo de uma pessoa, né? Como é a gente explicar isso. Mas eu já vi com os meus olhos, pessoa magrinha, pequenininha, pegar assim 6 bancos assim, pesados, que a gente arrastava com 2 pessoas, a gente já demorava a arrastar. Era pesado. Mas ela arrastar 6 bancos assim, empurrando na igreja. Eu falei, meu Deus, da onde vem essa força? Da onde vem essa autoridade, essa manifestação? Já vi também demônios se manifestarem e as pessoas não estarem preparadas, não terem experiência, e aquele demônio bater em 6 pessoas muito mais forte, de jogar e fazer, e vai para lá e vai para cá, quebrar a casa toda, destruir a casa, destruir móveis pesados. Você fala, meu Deus, como isso pode? Então a gente vê manifestação de espíritos malignos incorporando no físico da pessoa. E a pessoa fica violenta, a pessoa tem uma força. E esse menino, a Bíblia fala que ele quebrava correntes celestes, ele destruía as coisas. Ele quebrava as correntes, ele gritava, ele assustava as pessoas. Porém, como sempre eu falo, esse menino aqui, esse jovem, ele tinha uma família naquela cidade. Então a mãe se sentia envergonhada, o pai se sentia envergonhado, os irmãos se sentiam envergonhados. E toda a cidade, aqui até em Sorocaba, tem algumas personalidades, né? Nós temos aquele que anda de bicicleta todo de preto, que ninguém sabe quem que é. Nós temos um que dirige um ônibus imaginário. E toda a rua e todo o bairro tem um louco. Não tem? É, não é? Parece o Big Brother, né? No terminal aqui, a pastora está falando que tem uma senhora que se veste de Nossa Senhora, né? E ela fica lá. Tem outra que coloca um salto alto e tem os motoristas fazer ela, né? Moto Uber agora. Meu Senhor, né? Tem uma no semáforo, né? Não sei se ainda existe, mas se você não dá você não dá uma oferta para ela... Se você der uma ajuda pouco, ela joga de volta, ela xinga 500 palavrão e amaldiçoa as pessoas, né? Né? Então tem um que anda com o cachorro, coitadinho, dentro de uma sacola pedindo esmola. Você fica com dó do cachorro, você fala assim, mas que, né? Coitado, o cachorrinho está ali assim, ó, né? Então cada um tem um personagem nessa cidade. Tinha esse cara aqui. Já imaginou para enterrar as pessoas lá? Ah, vai estar lá, vamos supor, vamos colocar o nome desse rapaz de João. Ai, o João vai estar lá. Ai, o João vai estar gritando. Ai, meu Deus, todo mundo falava. Imagine a vergonha dessa mãe. Por mais que o filho esteja dando problema, por mais que o filho seja um problemático, por mais que o filho... É filho. Não tem jeito.
Você ama, você gosta, você se importa, você tem dó. Os irmãos também, por mais que o teu irmão seja aquele irmão, mas se ele estiver numa situação, você vai falar, mas é meu irmão, é carne da minha carne, é meu sangue, precisa ajudar, precisa fazer alguma coisa, você não quer deixar. E aqui esse menino passava, esse homem passava essa dificuldade lá nesse cemitério. E aqui era uma terra que os judeus também não gostavam muito de estar lá, porque eles eram criadores de porco. E o judeu não se alimenta, não come a carne do porco, né? E que eles acham que o porco ele é contaminado, então eles não querem isso na vida deles. Já era algo estipulado na tradição, na cultura, e eles não faziam parte, nem eles podiam nem entrar naquela terra, nem pisar. E Jesus vem para aquele lugar, contrariando todas as decisões, contrariando as situações, porque Jesus sabia que naquele território, o Espírito de Deus estava levando Jesus naquele território, porque tinha uma ação de demônios na vida daquele moço. Havia uma ação de demônios naquele cemitério, naquela cidade, e o Senhor precisava pregar a palavra naquele lugar. O Senhor precisava mudar o coração daquelas pessoas. Por isso, querido, saiba de uma coisa, tem coisas que nós vamos alcançar na oração, e na maioria das vezes nós temos que repreender a ação do maligno dentro da nossa casa, no meio da nossa família, e é eu e você que temos autoridade no sangue do Cordeiro, que temos autoridade no nome de Jesus, para repreender toda ação maligna no nome do Senhor. Amém? E por isso, queridos, às vezes vem na nossa vida como devorador, como algo que vem ali trazer algo na nossa vida. E essa semana nós vivemos também uma situação lá, que de repente, do nada, a nossa cachorrinha pequena, a filha do Peter, ficou doente, e a gente ficou ali, não comia nada, ficou 2 dias sem ser alimentada, a gente começou a entrar em desespero, e não quer tomar remédio, não queria comer. E a gente veio para o culto, a gente começou então a orar. E aí no sábado eu tomei a decisão de levar, de ligar para o veterinário falou assim, não, tem que levar, tem que fazer um ultrassom, porque a gente estava achando que ela tinha comido uma espuma, né? Ela tinha comido uma espuma. Falei, essa espuma, daí o médico, não, se vocês têm esse suspeito, então vamos fazer o ultrassom, fazer endoscopia. Aí eu comecei a fazer os cálculos, falei, Senhor, e é um animalzinho, você tem que gastar. Você fala, meu Deus, agora, afinal, daí a Ana falou assim, não, pai, se levar agora do sábado, é dobrado, vai ser consulta, vai ser... Falei, Senhor, mas também não posso, né? Aí viemos no domingo, aí no sábado, peguei o óleo ungido e coloquei na barriguinha, falei, Senhor, tira todo encantamento, todo mal, isso aqui é devorador, isso aqui é para a gente gastar, isso aqui é para a gente tirar do orçamento, para mexer, para a gente ficar brigando, não é? Porque daí você começa ali a ficar, tá vendo, você deixou a espuma ali, porque pegou, e a gente começou a orar, a Márcia orou, a gente orou, ungiu a barriga, comecei a passar, eu repreendo todo o mal, toda ação maligna. Então eu comecei a entender no mundo espiritual, e também comecei a fazer a oração do tá ligado, né? Aprendi que a Osana falou dessa oração, tá ligado, que é Mateus 18:18, e tudo que você ligar aqui na terra, seja também ligado no céu, e tudo que você desligar aqui na terra, seja também desligado no céu. Falei, Osana, olha que palavra, não tinha pensado nisso, a oração do tá ligado, e comecei, Senhor, eu quebro agora, Senhor, ela vai ser liberta disso, e oração, né? Tem gente que não tem cachorro, você acha uma doideira a gente fazer isso, né? Deixa lá, não. Quem ama tem um animalzinho, ele faz parte da família. E aí, falei assim, olha, a gente veio, daí veio no domingo, a gente orou no culto aqui, orei durante a oração. A Márcia falou assim, eu também orei. E eu falei assim, vamos chegar em casa, se ela não estiver melhor, a gente vai levar no médico. Acabamos de orar? Olha como a gente fraqueja em alguns momentos, né? Aí a Márcia falou, não oramos? Não, Deus vai dar a solução, já foi profetizando. Não, vai. Aí, quase 2 dias e meio sem comer nada. Aí a gente chegou em casa, cortou maçã, daí comeu 2, 3 maçãs. Falei, glória a Deus. Daí já começamos, o milagre vai acontecer. Já e foi. E a partir dali, parece que foi assim, uma mudança instantânea. Quando chegou umas 3 da tarde, a cachorrinha já pulou da cama, já foi para lá, já foi para cá, já andou ali, já tomou água, já veio, já comeu uma ração. Vocês estão vendo, irmãos? Como que o negócio, às vezes, é espiritual.
Como que as coisas, às vezes, é para você gastar, é para você ficar ali brigando, discutindo, para trazer uma situação ali. E o mundo espiritual, às vezes uma palavra que é lançada contra você, contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua família. Às vezes você está bem lá e a pessoa libera uma palavra, vai pegar nos inocentes que estão próximo de nós, um filho, um neto. Por isso, queridos, precisamos entender o mundo espiritual. Esse homem, queridos, ele não tinha vida profissional. Já parou? O que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia? Hein? O que um homem e uma mulher têm? Primeiro, 4 coisas, 4 pilares que a gente tem. Vida profissional, vida familiar, vida social e a paz dentro de nós. Assim, uma sensação que a gente aqui tem uma alma dentro de nós, um coração, né? O ser humano, ele não pode viver sem essas 4 coisas. A gente tem que ter a nossa vida profissional, onde trabalhamos, buscamos o nosso sustento. Temos que ter o convívio familiar. Sem família, ninguém vive. É a família que a gente aprende, é a família que a gente chora, é a família que a gente ri, é a família que nos acude nos momentos difíceis. É na família que a gente cresce, é na família que a gente educa e é pela família que a gente vive, não é? Tem um monte de gente aqui que fala assim, não, eu trabalho por causa de quem que você trabalha? Qual é a tua motivação? Pela tua família. Por que você vai fazer compra se está tão caro? Pela tua família come, teus filhos comem. E é por eles que a gente faz tudo. Pela família, não é, Miriam? Vida social, ninguém também vive sozinho. A gente gosta de ter os amigos, a gente gosta de sair, a gente gosta de curtir as fotos que os nossos amigos postam. Aí a gente conversa com um. Aqui na igreja, a gente sente falta quando um não está. Não é? A gente fala, nossa, a Celeste não veio hoje. Sentia a falta dela, a pastora não estava aqui. Olha, o que está acontecendo? Quando eu não estou aqui, não fica chato o culto? Fala a verdade. Fala, ai, graças a Deus, o pastor não está. Não é? Mas é chato, não é? Quando o pastor Orlando não está aqui, a gente fala, nossa, o louvor não vai ser igual. Não vai ficar legal, né? Porque ele toca bem guitarra, é gostoso. É um levita que parece que leva a gente na presença de Deus. Aí vai o pastor com sol, ré lá, né? Dá uma encoberta, né? Dá uma ajeitadinha, mas não é a mesma coisa. O Fernando não está aqui, não é a mesma coisa. Reinaldo não está aqui, gente. Os cafés ali não são a mesma coisa, né? Então, todos aqui são importantes. É a vida social que a gente tem, os amigos de trabalho, né? Os amigos aonde você vai na academia, os vizinhos, né? Um dia estava ali perto, ali conversando com a pastora conversa com o vizinho, fala com o outro, né, pastora? Oh, a vizinha ali é tal, coisa é tal. Por quê? Comunicativa. As pessoas que são comunicativas têm muitos amigos, muitas pessoas que querem se aproximar, que querem conversar. E é assim. Por isso, queridos, a gente vê que esse moço aqui, ele não tinha vida profissional, não trabalhava. Vivia na onde? No sepulcro. A família dele já não queria mais saber dele. Ele não tinha família, ele não tinha uma caminha quente, ele não tinha um bolo de cenoura para comer. Né? Estou com um bolo de cenoura lá em casa, lá. Esqueci ontem desse bolo de cenoura, mas está lá o bolo de cenoura. Ele não tinha isso de noite, Celeste. Um bolo de cenoura com leite gelado. Hein? Uma sopinha, hein, Rose? Uma banana da terra. Olha que maravilha, né? Uma coxinha da Miriam. Nunca ele ia comer uma coxinha, ele ficava lá se batendo, comendo restos do que sobravam, do que jogavam. Esse homem estava vivendo e, principalmente, ele não tinha paz dentro do seu interior. Uma confusão, uma dor. Quando os demônios saíam dele, ele queria voltar para casa, mas os demônios aprisionavam, os demônios se manifestavam na vida dele. Vozes falando ao mesmo tempo. Você já viu uma pessoa perturbada? Ela é terrível, uma pessoa perturbada, o semblante dela, o rosto dela, a cara dela, né? A maneira como ela fala é uma pessoa perturbada. Por isso, nós precisamos, né, trazer para a nossa vida esses pilares que são importantes, restaurar esses pilares. E é onde mais o inimigo ataca. Aonde mais o inimigo ataca? Na nossa vida profissional. Ataca no nosso trabalho, no nosso emprego, situações que se levantam lá, mudança de horário, né? Na vida dos amigos, às vezes não tem tanta vida social, às vezes os amigos traem, às vezes a gente recebe uma palavra ruim, às vezes se enrosca. Na família sempre tem uma dificuldade dentro da nossa casa, uma notícia, alguém lá, um filho que está querendo se separar,
uma situação, um neto doente, até mesmo os cachorrinhos, os animais. E a paz, que muitas das vezes a nossa paz é roubada de dentro de nós. Perdemos a paz, perdemos a comunhão com Deus, porque se levantou uma tempestade, uma dificuldade. Então o inimigo sabe aonde tocar na nossa vida, que são a base do nosso bem-estar, do nosso levantar. Levantamos pela família, mas a família está lá com dificuldade. A gente estava conversando ali antes do culto, conversando com a irmã Nice, falando, puxa, irmã Nice, a oração é importante, a família é importante, né? E a gente comentando sobre isso, e a gente vê o inimigo trabalhando nos lares, nas famílias, o inimigo tentando roubar a tua vida profissional, o inimigo tentando mexer nas amizades. A amizade é importante, o ser humano não vive sozinho, a gente sente falta das amizades, e principalmente, querido, quando você está sozinho, precisamos ter paz no nosso coração. Tem pessoas agitadas, atribuladas, passando por problemas psicológicos, nervosos, não consegue descansar, não consegue dormir, não consegue se alimentar direito, porque existe uma ansiedade tão grande dentro delas, uma vontade, e isso vai matando a gente aos poucos. Por isso, querido, olha só como que é bom estar na presença do Senhor. Isso aqui é quem vive sem Deus. Se a gente que tem Deus, a gente passa por todo esse perrengue, imagine um coração sem a presença do Senhor. Já parou para ver como que é a luta dessa pessoa? A maioria das pessoas mostram aí fora que estão muito bem, postam fotos, rindo, sorrindo, vivendo, mas a hora que ela está sozinha, ela vê que a vida dela não é tudo aquilo que ela está vendendo. Mas eu posso dizer, meu querido, por mais lutas e problemas que temos dentro da nossa casa, do nosso trabalho, a paz de Cristo vem sobre nós todas as noites, a bênção do Senhor nos acompanha, a gente sente a presença do Espírito Santo, a gente sente Deus trabalhando, a gente vê a mão de Deus operando milagre, a gente vê Deus nos dando portas abertas, a gente vê Deus movimentando as águas, a gente vê Deus trabalhando. Por isso, precisamos entender que o poder espiritual, o inimigo, ele está agindo. E quando o inimigo ele age, ele usa a vida das pessoas, se manifesta na vida das pessoas. E aí a gente encontra e se depara com pessoas com ódio, né? Alguém já chegou para você e falou assim, eu tenho ódio de você. Né? Alguém já teve essa experiência que a pessoa olhou assim, tenho ódio de você. É? Olhando com um olhar assim, se eu pudesse eu esganava você agora. Pessoas invejosas que lançam palavras, às vezes você nem percebe, mas é uma invejosa ou invejoso maligno. Maldições que lançam sobre a nossa casa, você nem percebe. E o cristão, às vezes ele acha que todo mundo é bom igual ele, porque a gente procura ser bom, ser honesto, ajudar as pessoas, ter o amor, mas as pessoas aqui não têm o mesmo sentimento que temos, porque quem coloca esse sentimento na gente é o Espírito Santo de Deus, é a paz que excede todo entendimento, a graça do Senhor em nossa vida. Por isso a gente, às vezes, as pessoas nos machucam, mas de repente a gente está lá querendo pedir perdão, querendo reconciliar, tendo dó das pessoas, não é? Mas as pessoas não pensam assim, porque elas têm aquela manifestação de demônios agindo na vida delas. Por isso, pessoas murmuradoras, pessoas que praticam a vontade da carne todo o tempo. Qual que é a vontade da carne hoje, gente? Era a gente ficar deitado numa coberta. Qual a vontade da carne hoje? Era a gente estar lá na nossa casa. Mas nós lutamos contra o nosso cansaço, contra o nosso sono e falamos assim, não, eu preciso da igreja hoje, porque eu preciso orar por mim, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso agradecer a Deus. Mesmo que você não tenha nada no teu coração para colocar diante do Senhor, a primeira coisa, eu preciso estar lá para agradecer a Deus. Segunda coisa, eu faço parte de uma comunidade, né? Vai ter visitante lá, eu quero estar lá. Tão chato ter um visitante e não ter ninguém aqui. Então eu faço parte de uma igreja, faço parte ali para adorar e bendizer o nome do Senhor. Está vendo como que é importante? Controle da mente. E aí a gente vê pessoas aqui, queridos, que na época, na Bíblia, pessoas que tiveram manifestações de demônios na vida delas. O rei Saul chamaram a Davi para tocar porque manifestava um demônio na vida de Saul. Saul foi um primeiro rei de Israel escolhido, mas se manifestava, de vez em quando, manifestava um demônio nele. A gente vê Jesus aqui sendo afrontado pelo próprio diabo no deserto, quando ele estava mais fragilizado. Ele estava num período de jejum,
E no momento que Jesus já estava terminando o jejum, o diabo vem para Jesus e fala assim, vou te dar poder, mexendo, porque tem 3 coisas que mexem com a gente. Primeiro, o orgulho, poder. E eu coloquei aqui uma coisa aqui, que às vezes acontece na nossa vida muito, né? Motivando Jesus a negar a sua essência, dizendo para Jesus assim, olha, se você fizer tal coisa, transforme aqui esse pão, né, essa pedra em pão, movimentando Jesus para que Jesus pudesse esquecer a Deus. Você já reparou, queridos, que tudo isso começa a acontecer na vida das pessoas? Primeira coisa, o diabo ele não tem pressa, então ele vai assim movimentando, ele vai tirando você, mexendo na tua vida profissional, daí você começa a falar assim, puxa, eu vou trabalhar mais, estou precisando trabalhar mais, aí você começa a se envolver com o trabalho. Depois, na família, você começa a ter alguns problemas na família, você fala assim, eu vou embora, vou sair de casa, não quero viver mais. Eu começo a rejeitar a família. Aqui ninguém presta aqui na minha casa, você começa a maldizer a tua família. E aí você começa a ter uma guerra dentro de você, e aí o espírito maligno ele começa a trazer na sua vida uma inveja, um desejo que você está vendo no outro lá e fala assim, puxa, está vendo o outro lá, não vai na igreja, não faz nada e tem tudo aquilo lá. Você começa a olhar de uma tal maneira para a vida dos outros e começa a querer viver a vida daquela pessoa. E aí você começa a maldizer aquilo que você tem. Você começa a trazer maldição na tua vida. E você começa a deixar a carne mandar dentro de você. Quando a carne começa a mandar, Deus ele fica neutralizado, ele não consegue mais. E aí a pessoa ela fica cega, e aí é o passo que ela vai fazer assim, olha, eu estou com muito problema, muita dificuldade, olha, é a igreja que está me atrapalhando, eu preciso de um tempo, eu estou passando por uma dificuldade. Eu já vi isso aqui, muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. A pessoa chega e fala assim, Cido, eu vou sair do diaconato porque eu preciso de um tempo para mim. Já viu assim? Pastor, aqui eu vou falar aqui, mas o pastor já viu. Pastor, eu vou deixar o louvor porque eu preciso um tempo agora para mim. Que tempo? Porque eu preciso colocar a minha vida em ordem. Não vai, sem Jesus, não vai ter ordem, porque quando você deixa aquele compromisso que você tem na casa do Senhor, você começa a dar a vontade para a carne. Da carne fala assim, não sou mais diácono, não preciso mais ir na igreja, ninguém vai cobrar mais nada de mim. Olha que gostoso, o pastor nem vai mais me escalar mais, não preciso ir no culto mais, não preciso cantar mais. E aí a pessoa se sente assim, à vontade, e o inimigo aplaudindo, dizendo, isso mesmo, fica em casa. E aí quando começou os cultos de live, eu vou assistir de casa. Não assiste nada, tudo mentira. Se entrar agora deve ter 2 assistindo ou um só. Porque às vezes os 2 que estão assistindo é Caíne e Fernando, que estão controlando a live. Não é? Aí eu achava aqui, falei, puxa, o pessoal não assiste a nossa live, não assiste nada. Fui entrar numa igreja grande e tinha 15. Falei, então é a mesma coisa. Mas o nosso objetivo aqui na live não é mostrar pastor Alexandre, não é mostrar louvor, não é mostrar nada. O nosso objetivo aqui é que Deus use essa live para quem não é convertido, entre e assistir um culto, ouça a palavra e Deus liberte, Deus restaure, Deus fortaleça. Lá no hospital, essa pessoa assiste esse culto aqui, gravado ou não, ou ao vivo. Mas não sei, Deus tem os propósitos e é Ele que trabalha. Já tive momentos que eu falei assim, não, vamos tirar live, vamos parar de gravar os cultos, que isso? Não, deixa aí, porque às vezes eu entro lá também, assisto. Quinta-feira passada estava trabalhando no horário da janta, eu entrei lá, vi a pastora, estava de verde pregando, ouvi ali a palavra, falei, olha que bênção, ministrando a palavra, trazendo a palavra. Eu falei, olha que importância dessa live estar sendo transmitida. Eu lá longe, né, daqui, né, e conectado, ligado, ouvindo, recebendo. Isso é importante. Por isso, queridos, o agir do Senhor vai muito além daquilo que imaginamos e pensamos. Amém? Por isso, queridos, cuidado. O inimigo, ele vem tentando atrapalhar para que eu e você venhamos a perder a nossa salvação. Tirar nossa paz, tirar nossa alegria, mexer em coisas que temos. Em quarto lugar e último, as pessoas daquela cidade estavam cegas espiritualmente. Porque já imaginou? Se aquele menino era a atração da cidade,
Quando aqueles moradores chegam e vê aquele homem que gritava, que falava, que as pessoas tinham medo, estava sentadinho, arrumadinho, e aí contaram, eram demônios que estavam agindo na vida dele. Ele não era louco, ele não era doido. E aí, olha a atitude das pessoas e fala assim, oh, que coisa. Mas eles pensaram mais nos porcos que morreram do que numa alma que estava ali. As pessoas estão cegas. O homem não tem valor. Quando eu vi o menino matando o outro na frente dos seus filhos, é dizendo que o homem não tem valor. Eu sigo um canal que sempre mostra só acidente e morte, né? Essas coisas. Eu gosto de ver, às vezes. Não é que eu gosto de ver, eu vejo... E gosta mesmo, né? Às vezes a gente gosta de ver essas coisas assim, né? Mas uma coisa que eu vi, o cara estava de moto, aí o cara veio com uma máquina retroescavadeira, derrubou o cara da moto, daí ele pega aquela concha da máquina e fica batendo na outra pessoa. E aí acho que ele vira a máquina, depois pega aquela concha que cavoca e vai assim e fica batendo na barriga do cara. E mesmo assim ele levanta, ainda vai lá e fica falando as coisas assim para a pessoa. Então a gente vê que o ser humano, ele não está mais controlado, mais. Não tem mais jeito. O ser humano parece que a maldade é muito maior, a vontade da carne, de fazer justiça, de querer matar, de ver sangue, de querer judiar e de fazer coisas que hoje a gente não pode nem olhar muito torto, né? Se você olhou torto, se você esbarrou em alguém, você tem que tomar cuidado, né? No trânsito, nos lugares, porque as pessoas não têm paz mais no coração. As pessoas estão sendo movimentadas pela carne. A Bíblia fala que Saul ficou tão possesso aqui que ele pega uma lança e joga para cima de Davi. E quantas vezes nós somos alcançados por lanças, por palavras, situações, pessoas que se levantam contra a gente e falam tanta coisa, tanta besteira, tanta, né, agressão. Por isso, queridos, eles não estavam preocupados. E a Bíblia fala que aqueles moradores da cidade, eles falam assim, saia daqui, Jesus. Vai embora daqui, o Senhor só trouxe problema para nós. Gente, que doideira, Fernando. É loucura, não é? Eles não olharam para a mãe, eu fico imaginando que os irmãos abraçaram aquele moço deve ter falado assim, mãe, eu voltei, mãe, eu estou bem, Jesus me libertou. E aí, para a gente terminar esta palavra, aquele moço diz assim, essa cidade aqui não vou ficar mais não. Passei tanta vergonha aqui, tanta luta, tanta prova, fui humilhado aqui. Eles estão mais valorizando os porcos do que eu vou seguir esse Jesus que me libertou. E aí ele vai, Elaine, e começa a subir no barco. Jesus fala assim, não, volta, porque você vai incomodar muito aqui, muitas pessoas, porque as pessoas vão lembrar de você. Você era atração da cidade, mas quando as pessoas virem você pregando, falando de quem era, situações que você estava e a situação que você está hoje, você vai estar testemunhando a palavra do Deus maravilhoso. Quando você, meu querido, está talvez naquela luta, naquela guerra, saiba que Deus vai usar essa guerra para se transformar em testemunhos para muitas pessoas. Né? A Elaine me contou um testemunho, ela falou assim, pastor, eu estou num jejum. Estou no jejum assim, assim, assim. Está certo? Eu falei, tá, é propósito seu. Está certo. É você que determina o horário do jejum, é você que faz. Se você fez esse propósito, eu falei para ela, está certo. É você e Deus. Não tem um jeito para fazer um jejum. Você vai colocar um propósito e fazer. E ela fez o jejum para a sobrinha, né? A sobrinha tem 1,50 m de altura. Pequena. E estava com um nenê grande, né? De quase 4 quilos. Não tinha como. E o médico fez a indução para fazer o parto normal. Tentando, lutando. Não sei quantas horas foi de... Quase mais um dia. 10 horas tentando. Gente, está na cara que não vai sair uma criança desse tamanho. A mulher é muito pequena. Mas eles tentando. Aí quando fizeram, né? Puxaram a criança, já estava com o cordão enrolado no pescoço e puxaram, ela estava roxinha já, sem vida, mas aí os médicos bateram, fizeram lá os procedimentos e a criança
nasceu lá, né? Aí ela viu o peso lá, 3 quilos e quase 600 gramas. Criança grande, mas estava lá com as marcas ainda do roxinho, porque quase perdeu a vida. Daí eu falei assim, Elaine, olha o poder da oração. Olha o poder da oração. Esse jejum que você fez, daí ela teve hemorragia, tiveram que já levar ela para fazer uma cirurgia, às pressas, mas está tudo bem, né? Tudo bem. A Elaine falou, graças a Deus, pastor, está tudo bem. Olha a situação, né? Situação que nós enfrentamos, dificuldade. Por isso que o poder da oração, o poder, quando nós oramos, o milagre acontece. Por isso que às vezes a gente deixa muita gente irritado, né? Porque você tem algo muito dentro de você importante. Porque quando Jesus pisou naquela cidade, os demônios já falaram, Senhor, Deus, filho de Davi, se prostrou, os demônios se prostraram, porque sabe quem era aquele homem que estava chegando naquele lugar. Era Jesus. Era Jesus, o Nazareno que pisou naquela terra. Até os demônios se curvaram, rendendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Os demônios reconhecem isso. E quando a gente anda, quando a gente vai em tal lugar, quando a gente está caminhando, os demônios também enxergam a gente. Os demônios enxergam uma luz na nossa vida. É só nós que não enxergamos, que não valorizamos aquilo que somos. O Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, não valorizamos, esquecemos. Esquecemos o poder da oração. Se sentimos fragilizados, fracos. Somos como aqueles espias que começaram a dizer, somos como gafanhotos. Ah, tem muito gigante naquela terra. A gente tem que parar de valorizar a ação maligna e saber que temos uma autoridade muito maior vivendo dentro de nós. Temos autoridade na oração. Temos a marca do sangue do Senhor que está sobre a nossa vida. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Tem coisas que nós não podemos esquecer. E outra coisa, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. Por mais que a gente esteja preocupados, abalados, com dificuldade, uma situação terrível, a gente tem paz, o Senhor, dentro do nosso coração. É ou não é? A gente tem paz. A gente acalma o nosso coração, porque o Espírito Santo começa a agir dentro de nós. E ele vai falando assim, acalma, acalma, acalma. Não é assim que o Espírito Santo fala com a gente? Vai acalmando, eu estou no controle, eu estou trabalhando, eu vou trazer uma vitória. O Senhor fala assim com a gente, mas a gente às vezes é movimentado por aquilo que a gente está vendo. E a gente começa a falar, mas não vai dar certo, não tem jeito, acho que está demorando, o Senhor está demorando demais, o Senhor acho que não vai fazer, porque isso é impossível. E a Bíblia fala que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então não podemos abaixar a nossa espada e declarar que aquilo não vai acontecer mais. Talvez a mãe desse moço tinha desistido, a cidade desistiu dele. A família desistiu dele, mas Deus não desistiu desse menino, desse moço. Deus tinha um propósito na vida daquela cidade, através daquele endemoniado. Loucura de Deus, né? Deus tinha tanta gente para usar, né, Roseli? Vai usar um endemoniado para pregar naquela cidade. As loucuras que Deus faz. Às vezes são tempestades que vai vir na nossa vida, mas aquela tempestade vai se transformar em testemunho, em milagre, em palavra. Às vezes aquela situação de uma porta fechada vai querer fazer em nós que a gente venha ver a mão do Senhor e aquilo ali vai nos ensinar alguma coisa e o Senhor vai nos levantar novamente com uma força muito maior do que a gente estava. Por isso saiba que Deus está trabalhando em todo momento naqueles que servem e amam a Deus. Você já parou para pensar, para a gente, pastor Orlando vem aqui, você já parou para pensar quando Moisés chegou naquela situação, atrás os egípcios, na frente o mar. Acho que Moisés começou a pensar, eu devia ter pegado outro caminho. Por que o Senhor trouxe eu por esse caminho aqui? Você já parou, como Moisés, para pensar o que passava na cabeça de Moisés? Senhor, Deus, acho que Moisés começou a orar, falar, Senhor, você já imaginou? Eu já guiei algumas pessoas, eu tenho uma aflição de guiar as pessoas, às vezes um acampamento, algum lugar. Eu já fui levar o pessoal no Monte Sabuó lá, daí me perdi, não sabia chegar, daí o povo começa atrás, não, se perdeu, pastor, não sabe. Aí começa aquela pressão, e aí eu fiquei imaginando, né? Eu fico imaginando
Moisés, mais de 2 milhões de pessoas falando ao mesmo tempo. Esse Moisés está meio confuso. E aí começou os fofoqueiros falando assim, vem vindo os egípcios aí, os egípcios estão vindo aí, vai acabar com a gente. E as mães já catando criança, e aquelas mães desesperadas, tá vendo, vão morrer aqui, vim seguir você. Eu fico imaginando quantas falações ficaram naquele lugar. E aí Moisés, para não apanhar no meio do povo, acho que Moisés vai com algumas pessoas que estavam ali fazendo a segurança. Moisés vai para um canto e fala, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Não tem jeito, Senhor. O que eu vou fazer? Que decisão que eu vou tomar, Senhor? Me dá uma decisão. O Senhor que trouxe o povo aqui, o Senhor me colocou na liderança. Não é assim? Tem hora que a gente tem que falar, Senhor, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? E aí a Bíblia fala que o Senhor fala assim, Moisés, o que você tem na sua mão? Fala, Senhor, só tem um cajado. Então, diga ao povo que marche. Estende esse cajado e vá. Prossiga. E aí Moisés levanta sem entender muita coisa. Eu fico imaginando Moisés se levantando ali. E aí Moisés levanta um cajado, o povo falando que agora Moisés vai se matar afogado pelo jeito. Está indo na direção dessas águas aí, ele vai entrando na água, e de repente um vento. O pessoal começa a se cobrir naquele vento. E ali começa a se formar o milagre. Querido, o que o Senhor quer falar hoje? Tome uma posição. Agora, não deixe, não abaixe o seu cajado, declarando derrota, declarando fracasso, declarando falência. A Bíblia não fala, mas eu acredito aqui, eu já preguei algumas vezes aqui, a Bíblia não fala, eu acredito que aquela mãe nunca desistiu do seu filho. Ou o irmão ali nunca desistiu do seu irmão. Ou alguém daquela cidade que era de oração e falou assim, puxa, eu orava por aquele moço, quando eu ouvi ele gritando, Senhor, tem misericórdia desse moço que grita nesse cemitério, Senhor, tem misericórdia. Talvez tinha lá uma irmã Gessilda, talvez lá tinha alguém de oração que começou, Senhor, tem misericórdia, coitado desta mãe, coitado desse moço. E aí a oração daquele número 1 que talvez orava foi chegando até... E aí o Senhor muda o caminho de Jesus. Porque antes de Jesus chegar ali, a Bíblia fala que teve uma tempestade no mar. Jesus não ia parar ali. Jesus ia para um outro lugar. Uma tempestade foi tão grande que os ventos sopraram e de repente Jesus é levado para aquele lugar, para aquela redondeza. E ali Jesus realiza o maior, que eu posso dizer aqui, um dos grandes milagres. Jesus mexe naquela cidade, mas Jesus salva um homem de um filho ou um irmão de alguém. Amém? O Senhor não deixa nada para trás. Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Qual que é essa, pastor? Envia a tua unção. Vamos cantar? Depois a pastora Rosana vai orar por você, vai ministrar uma palavra de oração em favor da tua casa, da tua vida. Depois nós vamos ungir você, você vai voltar para a tua casa com a unção do Senhor sobre você. Glória a Deus. Canta comigo aí, louve ao Senhor e adore ao Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Envia a tua unção para curar. Envia a tua unção para libertar. Envia a tua unção para renovar.
nome de Jesus, Uricanderabia, Chubricanderais. A tua palavra, ó Deus, tem falado aos nossos corações. Jesus, se esta palavra, ó Pai, veio para nós nesta noite, é porque muitos de nós precisamos ser libertos, Pai. Então nós, como este louvor, envia a tua unção, Pai. A unção de libertação, a unção de cura na mente, nas emoções, Urixibricai, sentimentos, meu Pai. Vontades, Uricanderábias, que muitas vezes são nossas, carnais, Urixibricai. E que muitas vezes nós temos que orar e pedir a Ti, ó Pai, a direção, o discernimento do Teu Espírito Santo. Porque muitas vezes o inimigo tem forjado contra nós, contra a nossa casa, contra nossas vidas, contra as nossas vontades e sentimentos, ó Pai. Mas eu te peço, ó Deus, uma unção sobrenatural neste momento, aonde o Senhor possa, ó Deus, estar enviando Uricanderábias nos sentimentos, Urixebricai, em vontades aqui, ó Deus, sendo controladas e dominadas pelo Espírito Santo. Pai amado, Uricanderábia, Xibricai. Muitas vezes o inimigo tem forjado contra nós, meu Pai, trazendo a contenda, a divisão, meu Deus, trazendo, ó Deus, a fúria, a raiva, o ódio, Uricanderai, Nixiricai. E muitas vezes nós não conseguimos, ó Deus, controlar Uricanderábias, quando o inimigo lança ira, ó Deus, em nossa mente, em nosso coração, soprando em nossos ouvidos palavras de engano, de mentira, palavras, ó Deus, que tem feito teu povo sofrer, tem feito cada um de nós, às vezes, tomarmos decisões, posicionarmos de maneira, ó Deus, que tem desagradado a Ti, ó meu Pai. Mas é no nome de Jesus que eu te peço, ó Deus, que eu creio, Jesus, que é uma unção sobre nós nesta noite, é uma autoridade divina, Pai amado, do Teu Espírito Santo, sobre cada vida aqui nesta noite, sobre cada ser, ó Pai. Começa a tocar em nós, do alto da nossa cabeça, as plantas dos nossos pés, e começa a repreender o inimigo, aquele que tem se levantado contra a nossa alma, meu Pai, aquele que tem, ó Deus, se levantado contra a nossa casa, contra a nossa família, contra nós, ó Deus, com grande fúria, mas o Senhor é poderoso para repreender agora. Pai, nos ensina, ó Deus, na hora do ataque, Senhor, que o inimigo vem, com grande fúria nos levantarmos diante de Ti, e começarmos a orar e repreender todo o mal, e ordenar, ó Deus, todo o mal, como a palavra de semana passada, ó Deus, que nós possamos nos identificar para o nosso inimigo, para aquele que tem se levantado contra nós, ó meu Pai, mas em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que o Senhor venha repreender, ó Pai, todo mal na nossa vida, todo levante, toda palavra de maldição caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha agora nos revestir de poder, revestir a nossa casa, ó Pai, tocar em tudo, Uricanderábia. Põe, ó Deus, o Teu sangue, Jesus, entre portas e janelas da nossa casa, na entrada da nossa casa, meu Deus, Uricanderábia, aquele que tem forjado por trás de nós com palavras de maldições, que sejam quebradas agora em nome do Senhor Jesus. Aquele que tem olhado, meu Pai, para nós, Uricanderábia, e tem lançado, ó Deus, Arabalabarábia, olhares malignos do inferno, Deus, para nos derrotar, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, e que a nossa vida esteja, Deus, inteiramente diante do Senhor, que nós venhamos nos sujeitar a Ti, ó Pai, e resistir ao diabo, Uricanderábia, Shebarai, que nós venhamos nos sujeitar à Tua vontade, ó Deus, Uricanderai. E eu quero te pedir, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja lançando sobre nós agora, Uricanderábia, Arabadábia, a Tua presença, o Teu sangue, Jesus, que é poderoso para desfazer toda a ordem de demônios. E é no nome de Jesus, ó Pai, Aracantarabarábia, vai repreendendo, ó Pai, em nome de Jesus, o espírito da contenda,
contenda, da ira, do ódio, uricanderábia, o espírito maligno das trevas, ó Deus, urixibiricai, que tem causado confusão dentro dos lares, a briga, a contendas, uricanderai, como a tua palavra ministrada nesta noite. Ah, Senhor, dentro de nós habita o teu Espírito Santo, dentro de nós, Aracandaramanabia, está o teu poder, ó Pai. Então aviva este poder nesta noite, uricanderábia, aviva o teu Espírito Santo dentro de nós, ó Deus, e nos ensina a guerrear, nos ensina a orar, nos ensina, ó Pai, a nos colocar de posição de servos, servas, ó Deus, naquele momento em que o inimigo vem nos atacar, ó Pai. Mas é no nome de Jesus que eu oro e abençoo cada vida aqui presente, cada lar, cada família aqui representada, ó Deus. Nos dá estratégia, ó Deus, para vencer o dia do mal. Nos dá estratégia, ó Deus, para vencer o inimigo que tem se levantado contra nós, ó Pai. Ah, Espírito Santo, uricanderai, conchericanterábia. Ah, Senhor, cuchuligácias, elebábia, arabadábia. Ah, Jesus, uicanderábia, xabadá. Toma agora, Senhor, nas tuas mãos o nosso inimigo, Senhor. Toma, Senhor, aquele que tem se levantado contra nós, uicanderai. E repreende, ó Deus, como veio na tua palavra, aquele moço, uricanderábia. Não tinha algemas, uricanderai, não tinha correntes, uricanderábia, xobericai, porque nada os prendia, Senhor, uricai, nada o paralisava, uricanderai, mas quando o Senhor entra, Jesus, uricanderai, ah, Jesus, quando o Senhor tocou na vida daquele moço, uricanderábia, as correntes caiu por terra, uracanderábia, as algemas foram destruídas, porque o teu poder, Cabadai, porque a tua presença, ó Pai, uricanderai, fez com que aquele mal caísse por terra. O mesmo eu te peço agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ah, que adorcadarai, xebaraia. Ah, Jesus, vem, Jesus, uricai, vem na vida de cada um de nós nesta noite, uricanderai, e faz cair por terra, decaradábia, aquele inimigo e a tocou, Bashibahai. Vá, Senhor, o inimigo retroceder de todo mal, Churicanderai, e a tua presença, Senhor, permaneça na vida, no coração de cada um de nós. Oh, aleluia! E que muitos venham reconhecer, Rabadaia, aquela, Rabalabarábia, aqueles Uricanderábia são meus, diz o Senhor. Ah, Pai, faz o inimigo ver, Rabadai, a tua luz, a tua presença em nós, o teu sangue nos guardando e nos protegendo em nome do Senhor Jesus. É que eu oro, ó Deus, e agradeço por esta palavra, agradeço pelo teu Espírito Santo, agradeço, ó Deus, pelos livramentos e cuidados que o Senhor tem tido por nós, ó meu Pai, porque eu creio, Senhor, Guiriábia, que no decorrer da tua palavra, o Senhor, Rabarabarai, fez o inimigo retroceder, fez aquele que se levantava contra nós cair por terra. Oh, Uricanderábia, Xabarai, eu não sei, ó Pai de Uicai, o que cada um aqui tem passado, Jesus, Uricai, mas tu sabes, Senhor, Uricanderai, quem tem sido o inimigo, quem é que tem se levantado. Ah, Garabadai, ah, Xerebicaia, no pessoal, na casa, na família, no espiritual, Senhor, começa a tocar, Espírito Santo, e Aquionderai, e liberta verdadeiramente cada um de nós, e que a nossa mente, Uricai, que os nossos corações sejam dominados pela presença bendita do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma coisa muito séria, que é interessante, né? A palavra vem e a gente passa antes, né? Aí Deus fala, aí Deus alerta. Esses dias o inimigo se levantou grandemente contra a minha vida. Aí, no momento assim, eu falei, nossa, mas que estranho. Mas eu vou orar. Aí eu fui e dobrei o joelho. Na hora que eu dobrei o joelho, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Deus falou, oração de guerra é de pé, não é de joelho.
Aí eu comecei a orar dentro da minha casa. E comecei a repreender todo o mal, todo o levante, toda a fúria diabólica. Como o pastor falou, tem palavras, pessoas, né, que olham para nós e sentem raiva, sentem fúria. E ali naquele momento eu me levantei e orei. E eu falei para Orlando assim, estava fazendo arroz, eu falei, fique de olho aí porque eu vou orar. Não vou deixar o inimigo forgar comigo não, o sangue de Jesus tem poder. E naquele mesmo momento Deus, né, trouxe a paz novamente, trouxe alegria em nome de Jesus. E a palavra vem falando que nós devemos orar de noite. Uma das coisas que eu tenho percebido, que muitas vezes o inimigo tem agido nas nossas próprias palavras. Com aquilo que às vezes nós falamos com as pessoas e não percebemos que às vezes aquela pessoa está lançando maldade, está lançando seta contra a minha vida, contra a tua vida. E naquele momento eu pude entender que uma pessoa me ligou. Eu fui entender depois que uma pessoa me ligou e falou uma situação e eu disse assim, tem coisas que não é Deus que faz, é nós que temos que fazer. E eu percebi que a pessoa não gostou da minha resposta. Porque a pessoa está perecendo, está passando situação difícil e ainda está insistindo em permanecer na mesma situação. Eu falei, a vida é feita de escolha, minha irmã. Nós podemos escolher, mas nós também podemos se sujeitar a Deus. E não ter medo daquilo que eu vou passar, daquilo que eu vou enfrentar. E fui falando. E aí eu fui entender, porque o inimigo, irmão, sabe como que ele age? Você fala uma coisa hoje da palavra de Deus. Daqui uma semana ou duas ele vai vir contra você. Ele vai vir com tudo. Ele vem com tudo. Você pode contar certinho que eu já comecei a observar. Então, nós temos que fechar a nossa boca. Fechar a nossa boca e se revestir do poder de Deus. Essa semana retrasada, uma pessoa da Cristã do Brasil, uma moça, ela me procurou e disse assim, eu sou crente, toco o instrumento na Igreja Cristã do Brasil, mas eu fui convidada para visitar um centro. E eu fui para agradar a amiga. Eu falei, ela falou, ai, mas eu estou muito arrependido do que eu faço. Eu falei, vá pedir perdão para Deus e não volte mais nesse lugar, se arrependa. Só que você feriu o coração de Deus. E às vezes a gente tem ferido o coração do Espírito Santo e aí que o diabo entra. E comecei a conversar, orei junto com ela, para a glória de Deus, ela se reconciliou com Deus, tal, amém. Quando foi hoje, parece que até conversa, né? Quando foi hoje, uma pessoa me ligou e disse assim, eu preciso de você como pastora. Ela é de uma outra igreja. Eu falei, pois não. Ela falou assim, você não sabe o que eu fiz ontem? Eu faço designer, né, de sobrancelha. E a minha amiga do serviço pediu para mim fazer. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim, vamos nessa sala que tem uma maca, tal, e aí a gente faz lá. Ela falou, tá bom. Quando ela olhou na mesa, tinha um monte de boneco, fantochinho, naquela mesa. E ela disse, eu faço constelações familiar. Eu nunca tinha ouvido falar. Você já ouviu? Alguém já ouviu? Não? Já? Sabe o que é isso? Você tem mágoa de alguém, o bonequinho vai lá na mágoa. Você tem ódio de alguém tem ódio de você, vai lá o bonequinho e tal. Tem isso. E eu fiquei só escutando. Aí ela falou assim, mas eu sou da igreja família. Eu falei, você é da igreja família? Ela falou, eu sou. Eu falei, e você teve coragem de deixar essa moça? Eu falei, é que ela trabalha comigo. Eu falei, você tinha que trazer ela para a igreja, não você ir no mundo dela. Aí ela falou, e agora, mesma situação, o que eu faço? Será que Deus vai me perdoar? Eu falei, Deus vai, mas você feriu o coração de Deus. Então a palavra de Deus é assim, 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 e falei. Então tem muitas pessoas, como o pastor pregou, deixando de servir a Deus para agradar o homem. Por curiosidade, às vezes está entrando em terreiro, espiritismo no território de Satanás. E vai passar luta e vai passar prova. Porque Deus perdoa. Quantas vezes for necessário. Só que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Eu fui trabalhar sábado passado na loja que eu trabalhava. E uma moça conhecedora da palavra falou a mesma coisa para mim. Por que eu sou perseguida por mulheres? Aí ela começou a contar a história dela. Ela tinha um Fusca e roubaram esse Fusca e era de relíquia para ela. O que aconteceu? Roubaram o meu Fusca. Aí ela começou a contar.
Aí eu fui no centro do meu amigo, assim, 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 chegou lá assim, assim, assado. Mas eu sou evangélica, viu? Eu sou crente, eu conheço a palavra. Mas eu fui, porque, coitada, ela assistiu tanto. Aí eu falei, daí ela falou, Eu falei, então, por isso que roubaram o seu Fusca. Sabe por quê? Porque o diabo cobra. Deus não cobra, mas o diabo cobra. E essa menina chorava tanto, mas tanto porque roubaram o carro dela. Mas tanto, ela estava lá no Serginho, aqui numa lanchonete. Aí ela disse, mas não tem nada a ver, né? Porque servir a Deus uma coisa. Eu falei, viu, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de mim, de você, e fui falando. Ela falou assim, você acredita que eu fui nesse lugar, no centro? Depois de um mês, levaram o meu carro. Então, eu falei para ela, tá vendo como que é? Por isso que eu falo que eu percebo que quando a gente faz a obra de Deus, quando você faz a vontade de Deus, ora por alguém, fala de Jesus para alguém, você pode contar certinho, uma semana, duas, o diabo se levanta. Porque tudo ele cobra. Aí comecei a explicar para ela. Então, o que eu tenho ouvido muito, irmãos, é isso. Pessoas que vêm na igreja, mas acham que beber é normal, que acender vela para o defunto é normal, que fazer coisas erradas é normal, que está no pecado é normal, eu estar num barzinho é normal. Eu estou aqui, viu? Pergunta para Deus, pergunta para o Senhor, se aquele lugar que você está tem agradado a Ele. Se aquilo que você tem falado e ouvido tem agradado a Ele. Porque se alguém chegasse em mim hoje, chegasse em você, vamos fazer tal coisa, vamos conhecer lá, você iria? Pergunta para Deus. Se isso é do agrado. Então, muitos demônios têm entrado porque têm tido legalidade. E o demônio não entra se não tiver legalidade. Então, vigia na terra. Vigia. Porque a palavra de Deus vem para nós e Deus libertando. Deus querendo trazer a libertação dentro de nós. Mas tem muita coisa, irmãos, que você tem que perguntar para Deus se é do agrado. E o diabo só entra onde tem legalidade. Ele não entra na minha vida, não entra na vida de nenhum de nós se ele não tiver legalidade. E as pessoas, às vezes, não querem servir a Deus que você serve. As pessoas não querem fazer a vontade de Deus que você faz. Mas ela quer te tirar de dentro da igreja, de dentro da presença de Deus, do Espírito Santo, tirar o Espírito Santo da tua vida para te colocar no lixo do Satanás. Então, vigia na terra. Não agrade ninguém, agrade a Deus. O que eu digo não é agradar, maltratar, não. Mas se alguém vier com que diz que está surgindo isso daí, constelações familiares. Então, é uma maneira que estão tendo aí de cura. Cura do quê? Eu tenho mágoa do meu pai, porque meu pai fez isso para mim. A outra tem ódio do fulano, porque o fulano pegou o cargo dele. Estava numa função, ela achava que ela ia estar nessa função, aí o diabo vem. Então, é uma cura, uma constelação familiar. A moda aí está essa daí agora. E crentes indo, é a mesma coisa, crente indo no Santo Daime. Muitos cristãos indo no Santo Daime. Porque lá diz que tem lá, esqueci o nome da imundície lá. Que daí as pessoas vão lá porque tem luz, tem isso, tem aquilo. Eu só fui para apreciar. Aquilo não é lugar para você. Tem o chá, Mas é uma outra coisa que eles falam, que no final do ano eles colocam lá uma... Isso mesmo, isso aí. Aí eles acham, a pessoa acha que é normal. É tão lindo aquilo, lindo é para o capeta, para nós não é. Então, vigia na terra. Peça para Deus a direção certa. A gente só tem duas escolhas, céu ou inferno, Deus ou o diabo. Não tem mais outra, amém? Mas vigia. Então, se alguém te convidar, se alguém falar, eu fujo da aparência do mal e fujo de muita gente. Eu fujo. Porque tem coisas que... Como que eu vou saber, pastora? É óbvio que você pode discernir pela conversa, você pode discernir pelo convite, você pode discernir pelas pessoas que falam, que pensam. Na hora você percebe. Tem pessoas que dizem assim, meu casamento não está bem. Já ouvi essa semana também. Mas eu vou dar uma chance. Está vendo que está tudo errado. Está vendo que não está agradando a Deus. Mas eu vou até janeiro, eu vou dar uma chance para o meu esposo, viu? Não é para o esposo que você tem que dar chance, é para você. Falei para ela. Por quê? Porque está errado. Pastora. Está sabendo que as coisas estão erradas, mas quer agradar o marido e não quer agradar a Deus. Então vai perecer, vai passar luta, vai passar prova e o diabo vai montar. Vai deitar e rolar. Então seja sim, sim, não, não na presença de Deus. Seja
honesto, íntegro na presença de Deus e fuja. Eu fujo da aparência do mal. É fácil, as amizades. Você pensa que se você fizer um festão na sua casa, se você fizer alguma coisa na frente da tua casa, vai parar um monte de amigo lá, de vizinho, parente. Você sabe quem é? Você conhece? Você sabe a índole dele? Você sabe qual o Deus que ele serve? Não. E às vezes você começa a contar a tua vida, os teus planos, os teus projetos, os teus desejos, você entrega de bandeja para o diabo. Aí o diabo fala, bom, então eu vou começar a agir por aqui, vai pelas beiradas e destrói você. Então por isso que vigie. Vigie com as nossas palavras, vamos vigiar com as pessoas que entram dentro da nossa casa. Vamos vigiar com pessoas que você conversa, no emprego, na rua, no vizinho. Tratar bem, oi, bom dia, boa tarde e até logo. Vigia, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção, né? Olha quantas dicas aí foram colocadas aí, quantas verdades, né? Pegue nas tuas mãos o teu dízimo, a tua oferta, segure nas tuas mãos. O pastor Adilson vai vir aqui para a gente ungir você, para você voltar para a tua casa. Nivaldo vem aqui, né, Nivaldo? Nivaldo completou mais um ano de vida. Vi lá o Nivaldo comendo feijoada, né? Aniversário, né? Olha que bênção, né? Olha lá, até meia-noite o relógio está ali, dizendo 11h15, né? Parou ali, né? Oh, glória a Deus. Olha que segurança bonitão, né? Oh, que bênção, né? Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá e vamos orar pela vida do Nivaldo. Mais alguém fez aniversário que está escondido aí, não? Tirando o pastor Alexandre, né, Alice? O pastor Alexandre fez segunda-feira e será comemorado no domingo, tá? Eu convido você a estar aqui com a gente. Não sei o que vai ter, mas venha. Já estou sabendo que vai ter alguma coisa, então não falte domingo, tá bom? E Santa Ceia. Se você não pegou seu envelope da oferta, passe aqui também, leve teu envelope da primícia. Vamos orar pela vida do Nivaldo? Vi lá comendo uma feijoada, né, Nivaldo? Tava lá os meninos, tudo pequenininho, né? Ai, que bênção, né? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, obrigado pela vida do Nivaldo, que é uma bênção. Não é de agora, mas é uma bênção há muito tempo com a gente, Deus. Sua casa, sua família, os meninos, a Míria. Deus, que o Senhor abençoe. Continue abençoando a vida do teu filho no trabalho, no dia a dia, em todas as áreas do sonho, nos projetos. Guarde os seus filhos, Senhor, que viajam, sempre estão, Senhor, trabalho, viajando, livra de todo mal. Que o Senhor proteja, Senhor, guarde, o Senhor abençoe tudo que ele tocar. Prospere, haja bênção, milagre na sua vida, no seu ministério, em todas as áreas, no nome de Jesus. Amém e amém. Nivaldo, Deus te abençoe. Ó, tem uma lembrancinha. Eu ganhei domingo a minha, né? Ó, que bênção, né? Glória a Deus. Chegou em casa, a Márcia, posso abrir? Não, né? Não, é presente, né? Vamos agradecer a Deus? Vamos embora para nossa casa? Venha aqui receber a unção, venha depositar a tua oferta e eu creio que Deus tem o melhor para cada um de nós, amém? Levante as tuas mãos assim. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por esta noite, pelas palavras, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui nesta noite, pelos louvores que cantamos e agora nós consagramos os dízimos, as ofertas que serão depositadas aqui. Temos também os envelopes, Senhor, que serão, Deus, ofertados no domingo, Senhor. Teremos a Santa Ceia, teremos a comemoração, teremos sorteio, teremos, ó Deus, coisas aqui, ó Deus, que vão aumentar a nossa comunhão, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor traga livramento, abençoe o retorno dos seus filhos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor e a comunhão esteja com cada vida desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.